Vamos lá, eu sou o professor Rafael, professor de filosofia, teologia, e hoje mais um dia aqui no canal Horus em Foco, no quadro Horus em Foco Reflexão. Gostaria de fazer com vocês uma reflexão sobre um tema muito interessante, e que esse tema ele está baseado em autores como Max Weber, que fala muito sobre a questão do poder, a questão do carisma, a questão da autoridade, e também sobre um texto do Sigmund Freud que chama-se Psicologia das Massas. Então, essa reflexão está baseada nesses autores, né? Tem outros também que a gente poderia aqui estar contemplando. E hoje nós faremos uma discussão com o seguinte título: Síndrome do Pequeno Deus. Poderia ser também síndrome da pequena deusa, tá? Então essa nomenclatura ela é genérica, no sentido que ela contempla qualquer pessoa que possa ter essa síndrome. Então essa é uma titulação que eu apliquei a essa reflexão que eu farei com vocês nesse momento e eu tenho certeza que vai ser do seu interesse. Antes de começar aqui a reflexão, eu gostaria que você não deixasse de seguir o nosso canal, né, nas redes sociais, por exemplo. Você vai buscar Horus em Foco, tanto no Instagram, como também no TikTok. No Facebook é Horus e no YouTube também é Horus em Foco. Então, deixe a sua curtida, compartilhe o nosso vídeo. Não esqueçam também de ativar o sininho para sempre que tiver novidade vocês serem avisados. Então, eu conto com vocês para que possam compartilhar se essa experiência, se tudo aquilo que for dito aqui for do seu interesse, for algo que contribui para a sua formação, para a sua reflexão, tá bom? Então, é isso. Chega de lero-lero e vamos para essa reflexão, tá? Então, o título é A Síndrome do Pequeno Deus. O que esse título ele representa? Já teve alguns vídeos aqui que eu trabalhei um pouco sobre a questão do poder, questão da autoridade, sobre a questão da liderança, e também já teve vídeos que eu trabalhei muito com o pensamento de Friedrich Nietzsche. Inclusive, eu comentei com vocês que o que eu vou estar debatendo aqui está associado ao pensamento de Freud, de Max Weber, mas também, certamente, do filósofo Friedrich Nietzsche. Todos esses pensadores ancoram a reflexão que eu faria aqui com vocês hoje. Então, o que seria uma síndrome do pequeno Deus? Primeiro que quando a gente fala de uma síndrome, a gente está associando a um comportamento que, nesse caso, ele tende a ser algo doentio, desequilibrado, algo que necessariamente seria como se fosse um transtorno, tá? Da personalidade, na constituição da personalidade desse sujeito, dessa pessoa, ela pode, de repente, ter algumas questões que está ligada a um desvio de caráter, tá? De valores, e essa pessoa ela vai ter ali um comportamento sempre muito autoritário, muitas vezes disfarçado de uma gentileza, de uma de um processo de generosidade, mas lá no fundo você percebe que essa pessoa ela se sente melhor, ela se acha superior do que os outros, e nas entrelinhas você vai perceber que ela se acha e se mostra como superior e que você é, de alguma forma, inferior. Então, isso pode ser num debate de ideias, isso pode ser quando essa pessoa ocupa cargos de poder. Então, a gente vai ver que muitas vezes isso acontece tanto no trabalho, isso pode acontecer também em relações de amizade, isso pode acontecer também em relacionamentos, tá?
interpessoais. Isso pode acontecer em escolas, faculdades, enfim, em qualquer lugar, espaço. Essas pessoas que têm essa característica, a igreja também, que eu vou estar colocando aqui, você vai perceber esse comportamento de alguém que quer atuar como se fosse um Deus. Quando eu coloco a palavra Deus, é porque a ideia de uma divindade, ela transcende uma possibilidade de você categorizar essa pessoa como estando errada. Ela não incorre em erros. Ela vai mostrar ali no seu ego, no seu narcisismo, que ela é uma pessoa praticamente perfeita. Claro que se você questioná-la sobre isso, ela vai sempre fazer um discurso, não, eu sou uma pessoa que eu reconheço quando eu estou errada, né? Eu não sou a pessoa que sempre estou do lado da verdade ou que eu acho que a verdade sempre está comigo. O discurso sempre vai ser algo ponderado, algo, né, que a pessoa vai se colocar como humilde, mas na prática você vai perceber essa contradição, você vai perceber essa hipocrisia, essa incongruência, que é inclusive um termo utilizado pelo psicólogo humanista Carl Rogers, que falta essa congruência em ter compatibilidade com aquilo que a pessoa fala e aquilo que ela faz. Você vai ver que essas pessoas que têm a síndrome do pequeno Deus, elas traem a sua própria locução, não está associada com a sua ação, tá? Então, basicamente esse é o panorama da síndrome do pequeno Deus. Então, vou pegar aqui um primeiro tópico, né, que vai trazer essa reflexão. Pessoas reprimidas e fracassadas que querem vencer a todo custo. Esse é um dos primeiros aspectos da pessoa que tem a síndrome do pequeno Deus. Então, o que acontece na prática? Algumas pessoas que não tiveram sucesso na sua vida, elas foram fracassadas na sua área de atuação. Então, poderia ser um professor, poderia ser, sei lá, um médico, né? Poderia ser, por exemplo, um advogado, enfim, um profissional de várias áreas, de vários setores, profissional que não teve ali um bom desempenho, tá? No seu, na sua função primeira. Eu gostaria até, inclusive, de colocar, nós tivemos isso no quadro político. Uma pessoa recentemente que ocupou, né, a cadeira de presidente da República, que era uma pessoa que durante a sua carreira profissional ela foi uma fracassada. E justamente porque ela foi uma fracassada, ela tem ali uma repressão, porque muitas vezes a repressão é um processo que você tem um desejo de ser mais, de ser muito grande, de ser notado, de ser famoso, de ser elogiado, congratulado. E aí isso não acontece. E aí, justamente porque você tem sabe, esse desejo reprimido, essa insatisfação, essa carência, você de alguma forma vai tentar vencer a todo custo. Quando se fala de vencer a todo custo, é que como você não conseguiu vencer, dar certo na vida por meios lícitos, né, de uma forma justa, honesta, você vai certamente usar de meios ilícitos para se promover, para estar no poder. Isso tem muito a ver também com o pensamento de Nicolau Maquiavel, quando ele fala da virtu e da fortuna. Né? A virtu, muitas vezes, do, do líder, do príncipe, do rei, daquele que está no poder, ou aquele que se propõe estar no poder, é usar de todos os meios possíveis para chegar e se manter ao poder. Então, quando for lícito os meios para que ele acesse e ele tiver essa condição, ele vai utilizar. Mas geralmente, essas pessoas fracassadas que têm a síndrome do pequeno Deus, elas não conseguem
ter ali uma notoriedade, ter ali um destaque pelos meios lícitos. Então, certamente elas irão utilizar dos meios ilícitos para se promover e, nesse sentido, também para continuar no poder, uma vez que elas são incompetentes, elas serão sempre, irão sempre utilizar das formas mais ilícitas para se consolidar, se perpetuar no poder. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto aí da síndrome do pequeno Deus. Um segundo processo, que tem a ver também com o primeiro, é que pessoas ressentidas usam família, igreja como púlpito. Pode ser também um quartel. Tá? O que quer dizer isso? As pessoas ressentidas, como a própria palavra já coloca, né? Ressentir é voltar a sentir várias vezes, é uma coisa que você sente incomodado, só que esse ressentimento, no caso, está associado a pessoas que são fracassadas e têm um ressentimento exatamente por não serem vencedoras. E aí elas querem, desejam a vitória, mesmo que elas não mereçam, mesmo que elas não tenham competência, qualidade, capacitação, condições de chegar, de alcançar, de conquistar essa vitória. Então essas pessoas, elas vão utilizar, porque eu coloco aqui no caso a família, a igreja e até o quartel. No caso do quartel, geralmente as pessoas para ingressarem lá, elas vão ter algum tipo de avaliação, algum tipo de processo para que elas sejam qualificadas, para que elas estejam ali uma gradação de patentes e possam ocupar cargos de poder. Então, parte do princípio que esses cargos serão meritoriamente conquistados. É claro que a gente sabe que também em todos os lugares tem jogo de interesses, tem trocas de favores, então muitas vezes as pessoas não merecem tanto aquele rótulo, aquela premiação, aquela patente, e mesmo assim ela consegue, de alguma forma, destaque e assim por diante. Mas quando a gente fala de família e quando a gente fala de igreja, acontece muito por exemplo, a família, você não faz um vestibular para ter uma família, para formar uma família. Então, muitas vezes a família acontece, né? Acontece. As pessoas, no caso aí de um casal, né, heterossexual, às vezes acontece ali num relacionamento, houve ali uma gravidez do casal, e aí as pessoas são meio que, né, em algumas situações, forçadas a ficarem juntas, e aí nasceu uma família. De repente ali depois vai ter filhos e tal. Então a família muitas vezes ela acontece por acidente. Não foi uma coisa planejada, não é uma coisa que você inclusive merece, conquista, faz ali um vestibular para ter aquela família. Então, muitas vezes, exatamente por isso, você consegue na família, porque você já tem ali de repente o papel de pai e de mãe, que já te dá uma autoridade, então você se vale disso para exatamente exercer ali uma liderança, uma autoridade sobre os seus filhos, ou no caso do homem, sobre a sua esposa. Porque ele também não consegue ser um homem de destaque no seu trabalho, sabe? Fora daquele ambiente familiar, dessa instituição, ele não consegue progredir, tá? Então, muitas vezes, na família, é que essa pessoa vai realizar esse processo de dominação. Por isso que eu uso a palavra do púlpito. É o momento ali que ele vai ser ouvido, né? A pessoa vai ser ouvida, a mulher, enfim, não porque ela tem algo válido, ela tem ali conhecimento, ela conquistou aquele espaço, mas porque simplesmente é uma coisa meio natural, espontânea, que fez com que ela ocupasse aquele cargo. A gente sabe que para ser pai, do ponto de vista biológico, é só você ser fértil e ter ali uma relação sexual que de alguma forma ter ali um processo de fecundação. Não precisa você ser uma pessoa capacitada, inteligente, até meio que instintivo. Os animais, sem nenhuma capacidade intelectual, eles copulam e têm filhos. Né?
Então, tem ali seus filhotes. Então, isso também acontece com o ser humano, de certa forma. E aí, na família, essa pessoa acaba manifestando esse poder que ela, na verdade, não tem. Na igreja também. Geralmente, as pessoas entram numa igreja ou em alguma religião, né, eu coloco aqui a igreja porque é mais comum. As pessoas, muitas vezes, elas ocupam cargos ali de líderes dentro dessa igreja, sei lá, líderes de um grupo de jovem, líderes ali de um, de um grupo de ministros, de um grupo de oração, né, de um grupo de estudo. Não porque ela é competente, porque ela tem ali capacidade, é porque não tem um vestibular, não tem ali um teste, não tem ali um processo realmente de rigor para que aquela pessoa seja ali avaliada e mereça conquistar aquele espaço. É claro que eu não estou falando que as igrejas são uma bagunça, que nenhuma igreja é organizada. Tem igrejas, sim, que levam a sério esse processo, né? Mas acontece muitas vezes em igrejas, em ONGs, em lugares que você tem ali um trabalho voluntário, você não tem um critério ali muito rigoroso para que essas pessoas ingressem. É claro que vai de lugar para lugar, né? Mas em alguns casos é mais fácil esse ingresso. Você não passa por um concurso público, sabe, por um processo ali de seleção muito rigoroso. Então essas pessoas às vezes aproveitam essa facilidade de ingresso para também exercer o seu ressentimento, os seus processos de carência, aquilo que está reprimido, sendo que ela não é competente, não tem qualificação, qualidade, capacidade de conquistar isso fora desses espaços. Tá? Então, querem ser Deus, essas pessoas, e se passar por fortes, mesmo sendo fracas, frágeis e covardes. Então, o que é esse quer ser Deus? As pessoas querem ser onipotentes, demonstrar que tem todo o poder, que tem toda a força. Inclusive, dentro do mito de Adão e Eva, se você fazer uma reflexão ali na Bíblia, as pessoas elas confundem a ideia do pecado original que levou à queda do homem e da mulher com a questão da sexualidade, com a questão da nudez, com a questão de ter comido um fruto proibido e tal. Só que, na verdade, o ponto crucial é que essas pessoas, um dos elementos teológicos para interpretar aí esse processo da queda, é que essas pessoas elas não aceitam a sua condição de criatura, de talvez inferior, ou não necessariamente de inferioridade, mas talvez de estar no mesmo nível que os outros. Ela quer ser maior. Ela não aceita ser dominada, ela quer dominar. Mas ela quer dominar mesmo sem ter a capacidade. Tem a ver com a questão da ganância, da usura, de você desejar o poder pelo poder e não desejar o poder para servir, para ajudar os outros, para tornar a vida comunitária melhor. É o desejo do poder pelo poder. Então, essa questão de querer ser Deus, muitas vezes, ou de se fazer Deus, é de uma forma, muitas vezes, pela força, pela trapaça, né? Por processos que não são legítimos de conquista. Então, e aí essas pessoas lá no fundo, elas são o quê? Frágeis, elas são covardes, elas são fracas, mas elas vestem a armadura de serem pessoas fortes, consistentes, né? Mas, na verdade, o poder e a autoridade que elas ocupam foi conquistada, na verdade, foi roubada, foi usurpada e não necessariamente, enfim, conquistada. Né? O Rousseau também fala muito sobre essa questão do oportunismo. Ele traz, inclusive, uma reflexão, que é uma frase dele, que as pessoas começam a olhar os outros e a desejar ser elas próprias olhadas. Então, nesse processo de olhar o outro, de querer ser o outro, de querer estar no lugar do outro, então essas pessoas, lá no fundo, elas não têm ali nenhuma possibilidade
ou não conseguem, por vias naturais, espontâneas, ocupar o lugar do outro. E aí ela usurpa, ela vai tentar rebaixar o outro, ela vai tentar diminuir o outro para que ela cresça. Essa ideia de olhar os outros e desejar ser ela própria olhada está nesse processo de não aceitar a sua condição. A inveja, ela nasce muito dessa construção, desse elemento da personalidade, de que você, a todo custo, quer ser maior ou quer ter aquilo que o outro tem. Ou você quer ter algo a mais, mesmo que você não mereça, ou você quer ter aquilo que o outro tem, ou você vai rebaixar o outro para se sentir melhor, para se sentir superior. Então, tudo isso tem a ver com essa síndrome do pequeno Deus. Então, um outro ponto importante é que pessoas infantis, mas que se mostram maduras. A infantilidade, ela é uma característica de pessoas que provavelmente um dos elementos que a gente pode pensar é que elas não foram corretamente educadas. E aí elas permanecem infantis. Vamos pensar, por exemplo, aquele caso quando uma criança ela é infantil, ela não sabe por que muitas vezes o seu desejo não pode ser atendido, ela não entende ali todas as condicionalidades, os limites. Às vezes o pai não pode comprar aquele aquele brinquedo, aquele doce, porque não tem dinheiro. Às vezes a criança, inclusive, não pode nem comer aquele doce, porque de repente ela já tem ali algum problema de saúde que impede ela de ter aquele doce, de poder degustar aquele doce. Só que o desejo dela não sabe, não entende isso. E aí, como que acontece a infantilidade, né? A criança, naturalmente, ela vai esbravejar, ela vai espernear, ela vai chorar, ela vai gritar. E aí, muitas vezes, o pai e a mãe cede a essa chantagem emocional da criança e acaba cedendo. E aí, quando o pai e a mãe faz isso, ele está infantilizando essa criança. Por quê? Porque quando ele pode justificar, adaptar aquela justificativa de forma que a criança entenda, ela tem que fazer e deve fazer. Não apenas falar não e pronto. Porque às vezes isso vai causando ali uma forma da criança não entender que você não está negando aquilo porque você não tem condição, mas porque você simplesmente não gosta dela. Ela vai interpretar isso de uma outra forma. Então é importante que você justifique. Mas tem momentos que não dá para você justificar. E aí você vai ter que ter o cuidado de falar, filho, filha, não sei se você vai entender, mas eu não tenho condição nesse momento, você não pode ter isso que você quer. Se tiver alguma justificativa, você tenta explicar para essa criança. Mas quando você só fala assim para essa criança, ou quando ela comete um erro, você não é capaz de corrigi-la, de fazer com que ela aprenda com seus erros e se sinta responsável pelos danos que ela pode causar a outra pessoa, você está infantilizando essa criança. E aí, esse ser infantil, que não sabe dizer não, que não sabe ouvir o não, na verdade, não sabe também dizer não, ele só sabe, só conhece o sim. Essa pessoa que não sabe pedir desculpa, não sabe reconhecer o seu erro, não sabe reparar os danos que ela causa, ela se torna depois, quando adulta, um pequeno Deus. E aí ela vai ser aquela pessoa que muitas vezes se percebe que ela aumenta o tom de voz para impor a sua vontade, ela coage os outros, ela assedia moralmente as pessoas, porque ela não aceita ou não. Ela é uma pessoa infantilizada, infantil, mesmo sendo de faixa etária mais velha. Então, isso também mostra um comportamento da síndrome do pequeno Deus, né? Esse é mais um dos processos, aí, um dos comportamentos. Outro ponto, né? Então entra nessa questão, a pessoa que é mimada, pode ser também que ela seja invejosa, ou também pessoas carentes, então gananciosas. O que é o ganancioso em última instância? É aquela pessoa que quer mais, sempre quer mais, não aceita menos. Mesmo quando ela já tem muito, ela já tem tudo que ela precisa e mais, muito mais do que ela precisa, mas ela não se contém.
E aí, uma ganância infinita, ela não tem limites. Uma pessoa que quer tudo, que não aceita, enquanto não estiver crescendo, aumentando, evoluindo mais, 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 ela não consegue parar, essa pessoa também, ela é imatura. Não tem como todos os seus desejos, todas as suas vontades, inclusive esse processo ilimitado de querer, continuar. Então, isso também está associado à infinitude. A gente pensa em Deus como ser infinito, um desejo infinito, um poder infinito. Então, essa pessoa também, embora ela não seja divina, ela tem desejos irrefreáveis, né? É uma vontade ilimitada. E aí, isso também está associado a essa síndrome do pequeno Deus. A ganância exacerbada, a carência também, pessoas carentes são mal resolvidas, e aí muitas vezes elas, por conta da carência, elas não aceitam negociar, muitas vezes elas não têm mais paciência para negociar com o outro um acordo. Então elas não, como elas não têm mais esse processo de paciência, de diálogo, elas agem pela força, pela imposição. Então isso também está associado a um processo de síndrome do pequeno Deus. A inveja também pode ser. Um outro elemento que a gente pode colocar é quando essas pessoas, assim, muitas dessas pessoas que têm essa síndrome, são pessoas que elas não têm ali uma inteligência interpessoal, ela não tem uma boa relação com os outros, ela não tem uma boa aceitação, e nesse caso é porque elas são indesejáveis mesmo. Tem casos que as pessoas sofrem preconceitos, elas são ali, sofrem bullying, né? Então elas são segregadas, separadas, não é porque realmente elas, por algum motivo, não merecem aquelas companhias. Mas tem pessoas que realmente, né, são desinteressantes, porque elas são pessoas, né, mimadas, são pessoas que querem a amizade a todo custo, sem respeitar de alguma forma, o consentimento do outro. Então, quando você não respeita o consentimento do outro, você quer impor laços a todo custo, também está associado à síndrome do pequeno Deus. Então, todos esses casos envolve esse processo de imaturidade, esse processo de infantilidade que levam as pessoas a terem um pouco esse desejo aí, essa vontade de querer se impor, de querer se valer a todo custo. Então, basicamente, essa é a reflexão do Horus em Foco Reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Então, no Facebook, Horus Horus, no YouTube, no Instagram e também no TikTok, é Horus em Foco. Então, deixa seu like lá, curtam os vídeos, compartilhe, deixe seus comentários também, se você assim achar relevante. Né? Curtir também é muito importante para que o nosso canal possa ter mais alcance, possa ter mais visibilidade. Então, se você entende que é interessante aqui a discussão, então passe por esse processo que vai ajudar muito aqui o nosso canal. Tudo bem? Então, esse foi o quadro Horus em Foco Reflexão. Né? Horus em Foco, o Sol da origem infinita.